O primeiro-ministro Netanyahu acabou de detonar as Nações Unidas na Assembleia Geral. Ele criticou França, Reino Unido, Canadá e Austrália por reconhecerem um suposto Estado palestino, chamando isso de, abre aspas, marca da vergonha e comparando a dar à Al-Qaeda um Estado fazendo fronteira com Nova York como recompensa pelo 11 de setembro. O ponto principal é que não só o Hamas se beneficia. As autoridades palestinas corruptas, que ainda pagam terroristas para matar judeus, agora receberam uma tábua de salvação, com Abbas usando o palco da Organização das Nações Unidas para se passar por estadista enquanto nega seu próprio histórico de terrorismo. O mundo pensa que recompensa a paz, mas na verdade incentiva guerras sem fim. Vamos discutir isso esta semana no Judication da JNS Televisão. Sou Josh Hastings, correspondente da JNS News. Obrigado por nos acompanhar e aos que comentaram após o programa passado. Muitos de vocês disseram que gostam desse formato de análise das notícias que impactam a Judéia e Samaria. Vou trazer convidados de volta futuramente, mas continuaremos assim durante a temporada das grandes festas em Israel. Espero que estejam bem e seguros. A principal notícia é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, discursando na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na sexta-feira, condenando duramente países como França, Canadá, Reino Unido, Austrália e outros, por reconhecerem o chamado Estado palestino. Você consegue imaginar se os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, decidissem criar um estado da Al-Qaeda, um estado islâmico em, Brooklyn, Bronx, Queens, em algum lugar bem próximo de onde aconteceram os ataques de 11 de setembro? E foi exatamente isso que o primeiro-ministro destacou. Ele comparou conceder a eles um estado perto de Jerusalém, depois de 7 de outubro, ao que seria dar isso à Al-Qaeda. Quero revisar algumas coisas. Claro, nunca pode haver um Estado palestino. Além disso, é muito importante que a autoridade palestina não seja autorizada a administrar Gaza no dia seguinte à guerra. Eles são terroristas. Eles são terroristas de terno, que continuam a incitar a violência, que continuam a pagar terroristas por assassinarem judeus em uma escala progressiva. Quanto mais judeus você mata, mais dinheiro você e sua família recebem se o terrorista for morto. A família dele recebe um salário e pode viver disso sob a autoridade palestina. Certo, essa é a autoridade palestina. Eles não devem governar Gaza de forma alguma. E falando sobre a autoridade palestina, vamos falar sobre Mahmoud Abbas, o líder da autoridade palestina que nega o Holocausto, usa terno e odeia judeus, que discursou na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas esta semana. Ele mencionou uma conferência sobre 2 estados, com participação da França, Arábia Saudita e outros. Isso não é totalmente correto, pois Mahmoud Abbas não estava na Organização das Nações Unidas. Os Estados Unidos decidiram não permitir a entrada da autoridade palestina, negando vistos para eles. Então quero ser absolutamente preciso. Você tinha Mahmoud Abbas em seu escritório, suponho que em Ramallah, na Mucata, com um fundo da Organização das Nações Unidas atrás dele, mas ele realmente não foi autorizado a entrar em Nova York. Acho isso muito importante. Os Estados Unidos se recusaram a dar a ele e seus aliados uma plataforma presencial lá. E o que Abbas fez? Ele agradeceu aos países que reconheceram a Palestina, o que, na minha opinião, é como reconhecer Nárnia como um Estado. Nenhuma entidade existiu na história do mundo. E ele acrescentou o seguinte, e eu quero ir em frente e mostrar esse trecho. O Hamas ficará fora do governo. O Hamas e outras facções devem entregar armas à autoridade palestina. O que queremos é um Estado unificado sem armas, um Estado com lei e uma legítima. Forças de segurança. Enfatizamos nossa condenação aos crimes da ocupação. Também condenamos o assassinato e a detenção de civis, incluindo as ações do Hamas em 7 de outubro de 2023. Então aí está Mahmoud Abbas dizendo, depois de todo esse tempo, que ele condena o massacre de 7 de outubro, que o Hamas não deveria ser o grupo no poder em Gaza. E algumas pessoas podem cair nessa e assumir que ele é um dos mocinhos. Olha só, ele condenou o massacre de 7 de outubro, mas ele absolutamente não condena isso. Ele não disse nada em 2 anos. O motivo dele dizer isso é porque sempre foi o senhor irrelevante. E ele recebeu uma tábua de salvação, graças àqueles países que mencionamos antes. França, Reino Unido, Canadá, Austrália.
Eles basicamente deram a ele uma tábua de salvação e o tornaram relevante mais uma vez. Então ele quer garantir que uma vez que Israel vença esta guerra, e nós vamos vencer esta guerra de forma decisiva, quando isso acontecer, ele quer ter um lugar à mesa para participar da gestão do que acontece em Gaza. Mas Israel já percorreu esse caminho antes. Quantas vezes Israel ofereceu, seja para Arafat, Abbas ou qualquer pessoa da autoridade palestina, uma oportunidade de estabelecer algum tipo de Estado? Eles recusaram repetidamente. Isso é imoral. Israel é o Estado judeu localizado na Judéia, origem dos judeus. Árabes vêm da Arábia, falando de forma prática. Ele e seus aliados rejeitaram todas as chances de ter um Estado próprio. O que querem é o Estado de Israel. Todos sabemos disso e não vamos cair nessa. Fico feliz que o governo dos Estados Unidos da América entendeu e nem deixou ele entrar na sala. Abbas, muito esperto em aproveitar a chance de tentar se tornar irrelevante outra vez, certo? Esses países não só recompensam o Hamas pelo 7 de outubro, mas também Mahmoud Abbas pelo pague para matar. Foi exatamente isso que esses países fizeram. Quero reforçar esse ponto. Não pense nem por um segundo que a autoridade palestina está interessada em paz com Israel. Esses países que decidiram reconhecer a Palestina, seja lá o que for, com essas declarações sem sentido, não têm nenhum senso moral. E o ministro das Relações Exteriores de Israel criticou Mahmoud Abbas e seu discurso, que foi o primeiro de dois e basicamente repetiu o mesmo conteúdo. Ele repetiu o discurso 2 vezes e o Ministério das Relações Exteriores destacou algo importante. Se você notou, Mahmoud Abbas usava uma chave na lapela. Para quem não sabe, uma chave é um símbolo para Mahmoud Abbas e seus comparsas do que eles chamam de direito de retorno, que não existe. Mas quando ele usa uma chave, ele está falando sobre voltar para as cidades de antes de 1948, como Jaffa, como Akko, todas essas cidades na planície costeira de Israel e, ao longo da praia, voltar para elas. Essencialmente, isso representa a destruição do Estado de Israel. Significa que vamos inundar Israel com tantos árabes e tantos daqueles que saíram em 48 e seus descendentes que não haverá mais um Estado de Israel. Esse é o objetivo deles, e é isso que a chave simboliza. O Ministério das Relações Exteriores está dizendo no X a perigosa duplicidade de Mahmoud Abbas em seu discurso na Organização das Nações Unidas usando o broche da chave, um símbolo inconfundível de seu objetivo de apagar Israel. Esse é o Ministério das Relações Exteriores falando. Bem, o Hamas chamou o massacre de 7 de outubro de dilúvio de Al-Aqsa. Mahmoud Abbas busca seu próprio dilúvio ao propor 2 estados, pressionando milhões de descendentes de árabes que saíram de Israel em 1948 a retornarem e eliminarem o único Estado judeu. Mais uma vez, Mahmoud Abbas usando aquele broche o tempo todo. Vamos lembrar que ele não estava na sala. Ele estava em casa ou na mucata. Só mais um ponto. O embaixador de Israel nos Estados Unidos da América, Yechiel Leiter, que está fazendo um trabalho incrível. Ele também criticou muito bem o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Vamos ver esse trecho. Hoje, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Keir Starmer, reconheceu unilateralmente um Estado palestino. Onde está esse Estado? Quem está governando o Estado? Ninguém sabe. Mas pense nisso por um momento. Grã-Bretanha, o país que nos deu a Magna Carta. Os grandes pais do liberalismo, pensadores como Thomas Hobbes e John Locke, Edmund Burke, nos deram agora não apenas uma tolerância ao terrorismo, mas um prêmio para o terrorismo. Um prêmio para aqueles que querem destruir a civilização, uma celebração do 7 de outubro. O 7 de outubro ficará marcado na história britânica como um dia de calúnia. Pergunte a si mesmo, Keir Starmer, por que tomou essa decisão? O que realmente pensa? Qual é sua verdadeira motivação? A história Keir Starmer vai julgá-lo severamente. O ponto principal aqui, e fico feliz que o embaixador tenha destacado isso, a história. Ele disse, Keir Starmer vai julgá-lo severamente por recompensar o terrorismo. Esses países fizeram exatamente isso. Vamos agora falar sobre o presidente Donald Trump, prometendo aos líderes árabes e muçulmanos, à margem da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que não permitiria que o primeiro-ministro Netanyahu, como ele diz, anexasse a Cisjordânia. Quero deixar claro, não uso o termo Cisjordânia e não vou dizê-lo.
Só uso Cisjordânia em citações diretas, como agora, não utilizo esse termo. Judéia e Samaria existem há milhares de anos, até a ocupação ilegal jordaniana após a guerra de 1948. Acho que foi em 1950, quando renomearam para Cisjordânia da Jordânia. Só significa isso. Mas esse é um termo de propaganda para tentar apagar milhares de anos de história judaica, apagar Judéia, Samaria, apagar o nome que essas regiões tiveram por milhares de anos, apagar nossos direitos sobre essas áreas. Esse é o termo Cisjordânia, mas isso é só um comentário, aliás, então eu não uso os termos de propaganda. Sobre Donald Trump, a político informou que autoridades árabes e europeias alertaram que a anexação da Cisjordânia praticamente acabaria com qualquer esperança de uma solução de 2 estados. Então, se Israel aplicasse soberania, eu também não digo anexação sobre Judéia e Samaria. Isso destruiria, na visão deles, e aparentemente agora, ainda não sabemos todos os fatos adotados pelo governo Trump, que disse não à anexação. Isso destruiria as esperanças deles por uma solução de 2 estados. Sabe o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu digo que é bom. Acho que essa é a melhor notícia. Seria ótimo se Israel aplicasse soberania e acabasse de vez com a ideia da solução de 2 estados. Criar outro estado no centro de Israel seria uma ameaça existencial a Israel e ao povo judeu. Sem dúvida seria um estado terrorista, governado pela autoridade palestina, Hamas ou outra organização terrorista. Logo ocorreria outro 7 de outubro. E claro, você teria essa entidade, esse estado, nas terras altas estratégicas e valiosas da Judéia e Samaria, com vista para 75% da população de Israel na planície costeira abaixo. Seria um desastre total e ameaça existencial a Israel. Isso não pode ocorrer. Voltando aos comentários de Trump, ele foi enfático ao dizer que não permitirá. E não sei como chegamos ao ponto em que, mesmo os Estados Unidos da América sendo nosso melhor amigo, alguém de fora diga: não vou permitir que façam isso. Anexar Judéia e Samaria, sua terra bíblica ancestral, mas vamos tratar isso com cautela por agora. Sei que o presidente Trump entende. Ele é grande amigo de Israel e está totalmente alinhado com o primeiro-ministro Netanyahu. Eles sempre foram assim, apesar do que dizem na grande mídia. Sei que ele entende que Israel precisa controlar a Judéia e Samaria. Mas ele também é um político. Isso significa que ele nem sempre pode dizer o que realmente acredita. Ele tem interesses em mente. Ele tem os interesses dos Estados Unidos em mente. Quando ele está falando com o mundo árabe, com o mundo muçulmano, quando está em uma reunião com todos esses líderes, não acho que ele vai dizer: sim, eu reconheço o direito de Israel à Judéia e Samaria. Ele não vai dizer isso na frente de todas aquelas pessoas. É política, pessoal. Tudo bem, então vamos ver como tudo isso se desenrola antes de automaticamente pensarmos que o presidente Trump não é a favor da soberania. Até recentemente, quando perguntavam ao presidente Trump sobre 1 ou 2 estados, ele respondia: vamos ver o que as partes querem. Vamos ver o que é melhor. Vamos ver. Então, acredito que ele entende as questões, mas não quer se pronunciar publicamente, pelo menos por enquanto, especialmente quando tem outros interesses em mente lá na reunião da Organização das Nações Unidas com esses outros líderes árabes. Então, vou dar a ele o benefício da dúvida por enquanto. Não acho que ele se oponha à soberania judaica na Judéia e Samaria. Estava pensando nisso outro dia. O presidente Trump tem netos judeus. Agora, imagine que os netos dele decidam vir para Israel para explorar sua herança. Imagine eles andando em Tel Aviv e precisando buscar abrigo, porque o Hamas, a autoridade palestina ou outro grupo terrorista, estava nas colinas acima, de onde se vê Tel Aviv ou o aeroporto. Imagine que eles acabaram de aterrissar no aeroporto e os próprios netos dele no país teriam que procurar abrigo por causa de uma decisão na qual o avô deles esteve envolvido, criando algum tipo de Estado, de não dar luz verde para Israel aplicar soberania sobre a Judéia e Samaria, e essa área possivelmente caindo nas mãos da autoridade palestina, Hamas ou qualquer outra organização terrorista. Os próprios netos dele, Deus me livre, poderiam ser prejudicados por causa de uma decisão, seja uma decisão que Israel tome ou uma decisão que os Estados Unidos apoiem, Deus me livre. É isso que ocorreria com uma solução de 2 estados. Assim, ele estaria potencialmente colocando em perigo os próprios netos que são judeus. Então, isso é algo sobre o qual ele precisa pensar. Eu pensei nisso outro dia. O Conselho Yesha é o grupo que representa os judeus da Judéia e Samaria.
Falamos de cerca de 500 mil ou 750 mil, incluindo Jerusalém, mas vamos considerar 500 mil. O Conselho Yesha representa os judeus da Judéia e Samaria. Eles pegaram um avião no sábado à noite, todos os chefes das municipalidades e dos conselhos regionais, e o objetivo deles é se encontrar com o primeiro-ministro Netanyahu e dar a ele força e encorajamento para que ele não ceda às exigências ou pedidos de ninguém, dependendo de qual país seja, para criar essa entidade terrorista. Então, o Conselho Yesha pega um avião. E eu acredito, na minha opinião, que eles não deveriam pensar apenas no Netanyahu, mas também deveriam pensar no presidente Trump e em qual é a melhor maneira de chegar até o presidente Trump sobre essa questão. Ainda acho que ele entende, mas seria útil se essa organização ajudasse a explicar a situação, conversasse com Netanyahu e enviasse uma mensagem ao presidente Trump de apoio e reconhecimento por tudo o que fez pelo Estado judeu desde o início de seu mandato. Acho que isso seria importante de se fazer, reconhecer tudo o que ele fez e também enviar mensagens para ele, junto com o primeiro-ministro Netanyahu. Agora, vamos mudar de assunto aqui. Na semana passada, no programa, mencionei o potencial de uma nova ameaça vinda das áreas controladas pela Autoridade Palestina, ou seja, a ameaça de foguetes, a fabricação de foguetes e mísseis, assim como vimos desde o ano 2000 em Gaza, fosse pela Autoridade Palestina ou pelo Hamas, fabricando foguetes. Primeiro, 5 mil morteiros foram disparados contra Gush Katif. Desde então, dezenas de milhares de foguetes foram disparados contra o resto do país. Mais uma vez, nesta semana, as forças de defesa de Israel conseguiram impedir o disparo de um foguete. Eles encontraram esse foguete perto da cidade de Tulkarim, controlada pela Autoridade Palestina, e conseguiram prender os responsáveis, aqueles que montaram esse foguete antes que pudessem dispará-lo. Então, eu acho que isso é muito, em primeiro lugar, é importante que essa célula de foguetes tenha sido capturada. Por outro lado, novamente, isso é muito assustador. Assusta saber que, na Judéia e Samaria, sob controle da Autoridade Palestina, há grupos fabricando foguetes. Como disse na semana passada, reforço que a diferença entre Judéia, Samaria e Gaza é que desde 2002 as forças de defesa de Israel podem operar em todas as áreas A, B e C, seja sob controle total ou parcial da Autoridade Palestina ou controle israelense. Enquanto em Gaza, não tínhamos tropas em solo, desde 2005 não tínhamos comunidades judaicas lá. Não havia presença de segurança, claro, nos bastidores, havia pessoas lá que tinham os interesses de Israel em mente, mas você não tinha as forças de defesa de Israel fazendo incursões noturnas nas cidades, realizando prisões, prendendo terroristas e impedindo o lançamento de foguetes. Você não tinha isso, mas aqui nós temos essa capacidade, então acho que isso é muito importante. Os militares abriram uma investigação sobre o incidente, novamente perto de Tulkarim, onde encontraram esse foguete. Na semana passada, como dissemos, as forças de segurança prenderam um grupo de terroristas em Samaria que havia tentado lançar um foguete da região de Ramallah 2 semanas atrás. O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, comentou sobre o foguete encontrado perto de Tulkarim. Ele afirmou que a Autoridade Palestina não combate o terrorismo e mantém a política de pagar terroristas por ataques contra israelenses e judeus. Tudo bem. Precisamos realmente prestar atenção a toda essa questão dos foguetes. Isso não pode virar realidade. Um disparo, aliás, não só para a Judéia e Samaria, mas também para o aeroporto e Tel Aviv das montanhas. Vamos mudar de assunto aqui e dar uma olhada em uma reportagem terrível da CNN, certo? Todo mundo conhece a CNN há anos e anos e anos por causa de um assunto que eles obviamente não entendem e nem se deram ao trabalho de investigar de verdade antes de publicar essa matéria. A manchete diz: após Israel fechar o único portal da Cisjordânia para o mundo exterior, palestinos temem mais restrições. Então, do que estamos falando aqui? Estamos falando da travessia da Ponte Allenby, do Vale do Jordão para o país Jordânia. Então, por que motivo Israel fecharia essa passagem de fronteira? Você acha que eles estão tentando se vingar dos árabes? Você acha que eles estão tentando prejudicá-los? Com certeza não. Lá no 7º parágrafo deste artigo, depois que as pessoas já pararam de ler, certo, a CNN diz o seguinte: o governo israelense responsável pela fronteira ainda não explicou o motivo do fechamento.
A autoridade de aeroportos de Israel, responsável pela passagem, afirma que a decisão foi do escalão político. Isso aconteceu vários dias depois que um caminhoneiro jordaniano, transportando ajuda humanitária destinada a Gaza, abriu fogo na passagem, matando 2 soldados israelenses. O exército israelense disse que iria investigar o incidente, você entendeu? No 7º parágrafo, a CNN diz: aliás, 2 soldados israelenses foram assassinados por um atirador que deveria estar trazendo ajuda humanitária da Jordânia para Gaza. Em vez disso, ele chegou à ponte Allenby antes de ser inspecionado pela segurança, saiu do caminhão e atirou, assassinando 2 israelenses. 7º parágrafo, tudo bem. Primeiro, a CNN afirma que o governo não se pronunciou. Percebeu? O governo israelense não falou nada. Minha pergunta, a CNN procurou algum funcionário do governo? Eles não conseguiram contato com ninguém? Eles sequer tentaram falar com alguém? Se tivessem tentado sem sucesso, a CNN diria que procurou o ministro A ou o membro B do Knesset, mas eles não estavam disponíveis para comentar. Essa seria a resposta normal. Se ao ler artigos um jornalista busca um comentário e não obtém resposta ou ouve sem comentários, o texto informa que tentaram contato com um funcionário do governo. Ele não estava disposto ou não pôde comentar. Isso está escrito no artigo, mas não está escrito neste artigo. Não afirma que algum funcionário quis comentar, apenas que o governo israelense não se pronunciou. Então, que tipo de jornalismo é esse? Isso é o primeiro ponto. Depois, quase como uma observação secundária, a CNN diz que um caminhoneiro jordaniano matou 2 soldados israelenses. Só no 7º parágrafo, lá embaixo. Então, a CNN faz parecer que Israel simplesmente acordou um dia e decidiu que ia atacar os árabes. Vamos fechar a fronteira sem motivo algum. Ok, só para provocar eles. Talvez tenha algo a ver com o ataque mortal desta semana. Estou apenas especulando aqui, mas talvez tenha tido sim. Percebo uma conexão que a CNN só mencionou no 7º parágrafo, não nas manchetes nem no início. Reforço que não publiquei esse artigo. Esse texto considera um ataque a Israel. E eu não fui o preguiçoso que nem tentou conseguir um comentário do governo, mas aparentemente a CNN foi. Quando se trata de Israel, quando se trata da Judéia e Samaria, infelizmente isso é o padrão quando se trata da forma como é coberto pela grande mídia. E aqui está mais um exemplo da mídia de notícias falsas. Um relatório da agência de notícias turca Anadolu, que eu nunca tinha ouvido falar antes. Isso vem do que eles chamam de Ramallah, Palestina/Istambul. Novamente, não tenho certeza de onde fica a Palestina, mas isso não vem ao caso. Diz que 2 palestinos foram mortos. Relatório separado. 2 palestinos morreram após serem baleados pelo exército israelense em operação militar no norte da Cisjordânia, ocupada, segundo o Ministério da Saúde. Esse é o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, aliás. Então, olhe para a terminologia. 2 foram mortos. 2 palestinos foram mortos. Eu também não uso o termo palestinos, seja pelo exército israelense em uma operação militar na Cisjordânia ocupada. Isso está vindo da Turquia, certo? Essas são as informações recebidas sobre as idades das vítimas. O artigo segue. Testemunhas disseram a esta agência de notícias em Adulo que forças do exército entraram na cidade, cercaram uma casa e isso desencadeou confrontos com os moradores locais. Os soldados israelenses então simplesmente abriram fogo, certo, e mataram essas 2 pessoas. Essa é a história que estão nos levando a acreditar, como se fosse verdade, como se esses fossem os fatos. As forças de defesa de Israel decidem abrir fogo e eliminar essas 2 pessoas sem motivo, na chamada Palestina ocupada. Mas isso é o que realmente aconteceu. Aqui está uma declaração das Forças de Defesa de Israel, da Polícia de Israel e do Serviço de Segurança de Israel. Durante a noite de quinta-feira, durante uma operação conjunta na região de Tamum e Amman, Serviço de Segurança de Israel, essas forças especiais, forças das Forças de Defesa de Israel e forças das Forças de Defesa de Israel, eliminaram uma célula terrorista que estava planejando realizar um ataque terrorista iminente. É bem simples. As Forças de Defesa de Israel e a Polícia Especial entraram na cidade após descobrirem que essas 2 pessoas planejavam um ataque contra israelenses em local incerto, podendo ser Tel Aviv, Jerusalém ou outro lugar. Assim, as Forças de Defesa de Israel intervieram e os mataram antes que matassem vários israelenses.
Essa é a verdade, foi o que aconteceu. Mas você não saberia nada disso se estivesse apenas sentado em casa, sem entender nada sobre Israel, e lesse a reportagem da mídia turca dizendo que as forças de defesa de Israel, sem motivo algum, decidiram sair atirando e matar esses dois árabes no que eles chamam de Palestina ocupada. Então é muito importante quando você está recebendo suas informações de notícias. Obviamente, eu sou parcial ao JNS News, para realmente obter a verdade e os fatos sobre o que acontece. Não se deixe enganar por reportagens da mídia como esta, que afirmam que Israel simplesmente sai atirando sem motivo algum, só porque quisemos. O exército decidiu que vai entrar nessa cidade e atirar em tudo. Ok, então você precisa ter muito cuidado com a fonte das suas notícias. E essa história também, infelizmente, é o padrão quando se trata da cobertura da grande mídia sobre a Judéia, Samaria e o Estado de Israel. Pessoal, esse foi o tempo disponível para o Judacation desta semana. Gostaria de saber novamente o que acharam desse programa. Gostou ou não gostou? Quer mais desse tipo de programa de notícias ou prefere mais convidados? Agradeço muito os seus comentários. Por favor, envie suas opiniões e nós vamos levá-las em consideração para os próximos programas. E é isso para o Judacation desta semana aqui na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hastings, correspondente da JNS Televisão. Agradeço a quem está por trás das câmeras fazendo tudo acontecer. Yuri Svertsky, gerente da estação. Esther Eden, produtora. Ryan Lifshitz, Isaac Sickerman. Acesse a JNS Televisão para conferir todo o conteúdo incrível da JNS. Acesse JewishNewsSyndicate.org para as últimas notícias de Israel, Oriente Médio e mundo judaico. Confiem na JNS, pessoal. Isso é tudo para a adjudicação desta semana. Tenham uma ótima semana. Guemar Shatimatova. Que você tenha um Yom Kippur significativo e um jejum significativo para aqueles que celebram o feriado. Nos vemos na próxima semana.